Era uma vez em Brasitolândia, um juiz autoritário que silenciava e oprimia opositores em prol de um sistema tirano imposto pelo conhecido Barbudinho da Picanha. Se prepare! O juiz e sua equipe desafiavam as leis soberanas passando por cima de tudo e todos, como imponentes tratores imparáveis. E era o grande dia da limpeza democrática, um dia esperado ansiosamente por todos os fiéis ao sistema onde o cair de mais uma tarde em Brasitolândia era interrompido por sons metálicos que ecoavam como gemidos pela praça pública. Correntes e algemas implacáveis arrastavam-se pelo chão empoeirado, carregando consigo o peso de almas esmagadas pelo regime. Eram eles, os prisioneiros do regime, aqueles que ousaram erguer suas vozes contra a máquina opressora de Lolu. Ao lado, imponente como uma estátua de mármore, estava o juiz careca, cujo olhar frio parecia cortar a alma, julgando o destino de quem cruzasse seu caminho. Não havia compaixão ali, apenas uma performance de indiferença que encobria qualquer vestígio de humanidade. Longe dali, na sala escura de uma casa pobre e descuidada, Crudelino sentava-se em seu sofá velho e gasto, segurando uma tigela de pipoca equilibrada sobre a barriga protuberante. Ele mastiga ruidosamente. Os dentes grandes trituram cada grão com uma tenebrosa satisfação. Os olhos vidrados na tela da televisão captavam cada detalhe das transmissões ao vivo. Rostos desesperados, algemas apertadas, choros abafados pelo som triunfante da plateia de Lolu, os amantes do regime. Crudelino, grudado na TV, assistia cada cena como um deleite para ele. Se inclinava para frente e para trás, cotovelos apoiados nos joelhos, mordendo os lábios num sorriso cruel. "Esses vermes merecem tudo isso e muito mais", gritava, enquanto batia palmas lentamente a cada nova punição de patriotas anunciada pelo impiedoso juiz careca. Os acorrentados, independente de classe ou posição social, era qualquer tipo de cidadão que poderia estar ali, simplesmente por ter ousado se manifestar ou questionar o regime. Intelectuais, donas de casa, trabalhadores braçais, estudantes, idosos, todos igualmente reduzidos à condição de criminosos pelo simples ato de pensar diferente. Na tela, as câmeras focavam seus rostos marcados pelo medo e pela dor. Para Crudelino, aquelas expressões eram gratificantes, prova de justiça servida. Ele gargalhava, às vezes até derramando lágrimas de prazer, como olhos arregalados, enquanto murmurava sozinho sobre o quão bem feito era tudo aquilo para aquelas pessoas. Como que hipnotizado na tela, ele enchia as mãos e jogava mais um punhado de pipoca na boca, como se estivesse assistindo a um entretenimento, uma série imperdível. E, tristemente, era incapaz de enxergar a injustiça diante de si. Ele gritava: "Isso, meu herói! Vai, juiz careca! Ferre com esses bolsominions patriotários! Vamos, meu carecão lindo! Pese a mão sobre eles com seu martelo da justiça. Se possível, elimine-os. Sim, elimine-os. Acabe com eles e soltem os presos, os bandidos, que são pobres vítimas dessa sociedade cruel." Entre os prisioneiros, uma jovem mãe chamava a atenção. Em outros tempos, uma alma radiante, cheia de vida e esperança. Um exemplo de mãe trabalhadora com sua bela família. Agora seus olhos estavam tristes e opacos, refletindo a dor de uma alma ferida. Separada de seus filhos pequenos e de seu esposo, ela carregava nas costas o peso de uma ação por impulso que foi dada como crime. Com um batom vermelho, havia pichado uma estátua do regime. Um gesto quase infantil, mas que para o impiedoso juiz careca representava uma afronta intolerável. "Golpe!
gritavam os juízes autoritários, mesmo que não houvesse armas, líderes ou organizações. Até velhinhas com bíblias nas mãos que apenas rezavam pelo país foram arrastadas para as correntes do regime, acusadas de atos antidemocráticos e golpistas. A crueldade era desmedida e absurda. A balança só pesava para um lado. A justiça não era mais cega. Na sala de sua casa, Crudelino friamente assistia à humilhação dos presos políticos com fascínio mórbido. Quando a jovem mãe foi levada à frente da multidão, ele aumentou o volume da TV, como se quisesse escutar cada soluço, cada grito abafado. Isso é o que acontece quando você desafia Lolum, gritou ele, apontando para a tela como se estivesse repreendendo alguém. Seu riso ecoava pelas paredes vazias da sala, um som áspero que contrastava com o silêncio que pairava sobre a cidade, todos tensos lá fora. Ele pegou mais um punhado de pipoca, mastigando com um prazer quase medonho, enquanto observava pessoas sendo humilhadas publicamente. Deviam fazer isso todo dia, gritou sozinho, lambendo os dedos gordurosos. Enquanto isso, os verdadeiros criminosos, os corruptos, os ladrões, os manipuladores do sistema, andavam livres, protegidos pela generosidade seletiva do regime. Para os opositores, no entanto, a justiça era implacável. As correntes arrastavam-se junto com as lágrimas dos condenados, marcando o chão poeirento da praça como cicatrizes que jamais seriam apagadas. Com desdenho aos pobres opositores, o juiz careca ainda ria, dizendo: "Tem muita gente para prender." Assim seguia isolando Brasitolândia, nos bastidores do mundo, pisando até mesmo nos direitos humanos, chegando ao ponto de alguns perecerem doentes na prisão, condenados como perigosos criminosos. A tristeza corroía o coração de Brasitolândia, e a esperança parecia evaporar como fumaça ao vento. Alguns, dominados pelo medo, começaram a fugir para cavernas, florestas escuras ou atravessaram fronteiras em busca de refúgio em outros países. Alguns, tentando atos heróicos, mesmo sem recursos, se escondiam perante os escombros de Brasitolândia, destruída, seguiam gravando vídeos clandestinos com celulares improvisados, tentando alertar o povo sobre a verdadeira face do regime. Mas até quando? Até quando todos ficariam calados? Até quando Crudelino continuaria aplaudindo, sem perceber que pessoas comuns arrastavam as correntes da tirania? E lá no fundo das prisões, onde a luz do sol mal penetrava, os prisioneiros agarravam-se às pequenas frestas que iluminavam suas celas como se fossem fios de esperança. Em meio à escuridão sufocante, oravam, esperando e clamando por um salvador, alguém que apenas os tirasse dali. Eles sonhavam com o dia em que as correntes se quebrariam, libertando não apenas seus corpos, mas também suas almas amarguradas. Mas, e Crudelino? Ele se tornava cada vez mais um símbolo da insensibilidade. Como alguém pode aplaudir tamanhas crueldades em nome de um ideal político? Como pode justificar o sofrimento de inocentes, a separação de famílias, a destruição de vidas? Será que ele realmente acreditava que aquilo era justo? Ou será que, no fundo, ele sabia que estava errado, mas escolheu fechar os olhos para não enfrentar a dura verdade? O que há de humano em alguém que ri enquanto outros choram? E, no entanto, ele continuava, sem hesitar, sem questionar. Para Crudelino e outros que pensam como ele, cada punição era uma vitória pessoal, um triunfo de sua ideologia e seu líder Lolu. Crudelino nunca parou para pensar que aqueles traidores eram, na verdade, seus irmãos de pátria, pessoas que compartilhavam o mesmo solo, a mesma história, os mesmos sonhos e dificuldades de viver em um país falido. Mas agora, já era tarde. O relógio contava segundos para um evento sombrio, imposto pelo regime sobre aqueles que ousaram pensar diferente. A multidão, vestida de vermelho, aguardava ansiosa, diante do espetáculo que era o dia da eliminação. A mídia e o governo há tempos moldavam mentes para aceitá-lo sob um nome mais plausível:
o Dia da Limpeza Democrática, onde cidadãos de bem sentenciados pelo regime tirano seriam silenciados para sempre. Pessoas como Crudelino se tornaram cegas e vazias. Parecem que esqueceram de olhar no espelho e ver o reflexo da empatia, o refletir de sua própria humanidade apagada nos olhos dos prisioneiros. Talvez porque, no fundo, eles já tivessem perdido a própria humanidade há muito tempo, por causa de uma ideologia, clamando, sem anistia e sem nenhum ressentimento. Se você chegou até aqui, saiba que esse vídeo é do coração, mas deu trabalho para fazer. Portanto, para que chegue no máximo de pessoas, te peço que dê o like e comente. É sério, isso ajuda muito. E compartilhe nos grupos para espalhar, porque quanto mais pessoas atingirmos, mais crudelinos poderão repensar no que estão fazendo de suas vidas. Outra forma de me ajudar é comprando meu e-book, que ensinará vocês a criar vídeos animados como este. Te vejo nos comentários.